Olá a todos e todas, hoje vamos falar sobre um texto muito importante na história do marxismo, as teses sobre Feuerbach. Bom, vamos começar então a nossa análise do texto, né? Lembrando sempre que esse texto foi um rascunho, digamos assim, ele está nos cadernos do Marx, então ele não é um texto que tem uma redação para a edição propriamente, né? Então a gente vai observar isso ao longo do texto que em alguns momentos talvez possa ficar um pouco truncado e a preocupação da tradução que a gente fez foi justamente facilitar a leitura, facilitar o entendimento dentro da contextualização, digamos assim, histórico-filosófica desse texto tão importante na história do marxismo. Vamos lá, vamos começar então pela primeira tese, né, dita primeira tese sobre Feuerbach, né, onde Marx afirma o seguinte: a principal insuficiência de todo materialismo, até os nossos dias, o de Feuerbach incluído, é que as coisas, a realidade, o mundo sensível, são tomados apenas sob a forma de objeto ou da contemplação, mas não como atividade sensível humana, praxis, não subjetivamente. Muito interessante o que o Marx coloca nesse texto, né? Então ele já parte fazendo uma crítica do materialismo, né? do materialismo até então vigente, né? Lembrando que o Marx está tentando, nesse momento, formular aquilo que depois vai ser considerado, vai ser chamado de materialismo dialético. Mas ele aponta uma crítica muito pertinente até a filosofia de Feuerbach, né? O Feuerbach ele estabelece um materialismo, digamos assim, contemplativo. É um materialismo que tenta olhar a realidade, né, que tenta analisar a realidade, mas não vê essa relação do sujeito, né, o sujeito transformador com a realidade. É apenas uma mera observação, né? Então ele faz essa crítica, né, dizendo que o mundo sensível são tomados apenas sob a forma de objeto, ou seja, o objeto, a realidade a ser entendida é esse objeto, né, esse objeto para o conhecimento, mas não como uma atividade sensível humana, ou seja, não como uma atividade prática, né? Então isso é uma crítica muito pertinente que o Marx faz ao materialismo feuerbachiano. Aí um detalhe interessante nesse texto, né, nessa parte inicial do texto do Marx, é um detalhe de tradução. Em alemão existem duas palavras que a gente pode traduzir por objeto, né, em português. A primeira delas é Gegenstand, que aparece no texto ali na sexta linha, né? Das der Gegenstand, ou seja, que a gente está traduzindo aqui como coisas. Mas na verdade Gegenstand significa objeto também, né? E a outra forma, é a forma que mais parece com o português, que é object, né? E o object também é traduzido em geral como objeto, né? Só que é muito curioso isso dentro da língua alemã. A palavra Gegenstand, por ela ser um alemão, digamos assim, mais alemão, ela é mais popular. Então, o Marx utiliza essa palavra no sentido de uma coisa, de um objeto mesmo que a gente lida, né, que a gente toca, né, como um objeto sensível, enfim, que a gente tem a relação com ele. E aí, por isso que a gente escolheu a tradução para a palavra coisas, né, coisas que a gente vê, que a gente que está no nosso dia a dia, digamos assim, tá? Enquanto que o objeto do ponto de vista da teoria do conhecimento, ou seja, um objeto que vai aparecer no pensamento, né, não é um objeto perceptível através dos nossos sentidos, mas é um objeto que está no nosso pensamento, a gente colocou, o Marx coloca na forma object, né, então ele coloca form des object, né, ou seja, a forma do objeto, e a gente traduziu dessa forma. Então, portanto, cria essa diferenciação desses objetos, né? Uma coisa é o objeto na sua realidade, na sua concretude material, né? E é, portanto, sensível também, né? Depois a gente vai ver que material não é sinônimo de sensível, mas nesse caso a gente pode entender que esse objeto, esse Gegenstand, né, que a gente traduziu como coisas, é uma coisa sensível, perceptível, né? Tá através dos nossos sentidos. Enquanto que o object, ou seja, o objeto na sua forma do pensamento, ele não é perceptível através dos sentidos. Ele é uma abstração desse Gegenstand, dessa coisa que está nos nossos sentidos e que vai para a nossa percepção, para o nosso entendimento, né, que vai da nossa percepção para o nosso entendimento. Então vamos agora à segunda parte dessa tese, né, dessa primeira tese sobre Feuerbach. Oh
don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you.